Beleza, tudo pronto? Hoje é dia 30 de abril de 2025. Mais uma aula da disciplina de Banco de Dados 1, do curso técnico em informática da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Bora lá corrigir mais uma atividade que foi passada na semana passada. Deixa eu compartilhar a minha tela, já está aí, né, aparecendo para vocês. É a atividade 9. Nessa atividade 9, nós temos que projetar um banco de dados e depois usar o MySQL Workbench para fazer o diagrama de um supermercado. O supermercado precisa controlar suas vendas e é preciso saber quais produtos foram vendidos no dia ou em períodos de tempos aleatórios. O que significa isso? O que foi vendido hoje? O que foi vendido na semana passada? O que foi vendido no mês passado? O que foi vendido em novembro do ano passado? O que foi vendido no ano passado inteiro? Ou seja, a questão temporal das vendas que acontecem no supermercado aqui é relevante. Qual o valor total das vendas em cada mês? Então, se eu quero saber quanto que vendeu em cada mês, mais uma vez a questão temporal das vendas é relevante. E os valores, né? Quais os fabricantes e produtos preferidos em cada época do ano? Ou época do ano aqui de novo, a questão temporal. Então, se eu registro as vendas que acontecem a cada dia, eu posso saber, por exemplo, o que é mais vendido, por exemplo, na época do Natal, por volta de 25 de dezembro, o que é mais vendido na época do Dia das Crianças, sei lá, coisas do tipo, né? Por que isso poderia ser relevante, né? Se eu sei quais os produtos preferidos em cada época do ano, eu, obviamente, posso preparar o meu estoque para atender essas demandas mais adequadamente e não perder venda. Boa tarde. Boa tarde. Bom, vamos lá então, vamos pegar uma planilhinha aqui, vamos fazer um rascunho para a gente tentar enxergar o que é a melhor proposta para esse negócio e depois a gente parte para elaborar o diagrama. Nós já vamos entrar no mês de maio, né? Nossa próxima aula já é no mês de maio. Vamos ver. Dependendo do andar da correção dessa atividade, pode ser que eu já mostre para vocês a implementação desse banco de dados. Depois eu tenho que criar uma conta para cada um no data center, para que todos possam fazer as mesmas coisas também, tá? Bom. Então vamos lá. Vou começar aqui, ó, com o item mais relevante do supermercado, que são os produtos. E esses produtos, eles têm os seus respectivos fabricantes. Então, vou começar aqui, vou criar um fabricantes primeiro. Esses fabricantes terão um código e um nome. Eventualmente, o supermercado possivelmente deve ter até mais informação a respeito. Como eu disse anteriormente, em outras aulas, aqui a gente só se preocupa com o que está descrito na atividade. Mas, muito provavelmente, cada fabricante, cada produto que eu tenho no meu supermercado, muito provavelmente eu quero saber de onde eu posso comprar esse produto, né? Quais são os representantes ou eventuais fornecedores desses produtos. Porque aqui, ó, eu vou ter... Quer ver? Vamos colocar alguns fabricantes aqui de exemplo. E depois a gente parte para um... Então, eu vou ter lá. Eu vou ter os fabricantes. Por exemplo, Nestlé, Ambev, Balduco. Eu devo estar escrevendo errado esse Balduco aqui, né? Tem um monte de C, um monte de D, não sei. O que mais, hein? Italac.
Passar de bebida, já pus Ambev, de latas. Sadia, boa. A Sadia tem a concorrente que é a... Esqueci o nome da outra. Nossa, gente, deu branco. Ajuda aí nos produtos do supermercado, vai, dos fabricantes. Sadia tem aquela outra lá, Seara. Tem a Perdigão. Agora ficamos só aqui no presunto e mussarela e demais produtos. Tá, depois se a gente lembrar de mais algum, a gente volta aqui. Aí, desses fabricantes, eu vou ter os produtos. Bom, os produtos, eles também terão um código, terão um nome e terão... Posso pôr o preço aqui? Posso, né? Olha só que interessante. Mais uma vez, nos metadados, eu não utilizo C cedilha, acento, caracteres especiais. Então, eu pus preco. Eu não pus preço com C cedilha, tá? Só lembrando mais uma vez desse detalhe. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Podia até pedir ajuda para o Google, né? Vamos ver aqui. Pedir uma lista de produtos do supermercado. Olha, tem aqui uma lista de produtos para montar o supermercado. Que chique, hein? Cadê? No caso de alimentos. Ah, mas eu queria já um nome. Ainda aparece uma propaganda aqui, eu vou embora. Apareceu propaganda, eu vou embora. Vamos colocando alguns aqui que a gente lembra. Vamos ver o que apareceu aqui. Ah, só isso. Ah, tá demorando demais. Oi? Já. Você entrou. No caderno, você tem o código aí? Tem. Vai lá que eu vou digitar para você. Boa tarde. Abriu aí? Quer ir anotando? R de rato, M de Maria, S de sapo. Na hora que você estiver no ponto aí, você avisa. Beleza, vamos colocar alguns produtos aqui mesmo, ó. Vou colocar... dos produtos, eu vou precisar ter também quem é o fabricante do produto, né? Então, eu vou inserir aqui uma coluna. Vai ser o fabricante desse produto. Esse pode ser menor. Pronto. Então, eu vou ter aqui, por exemplo, caixa... Caixa de... Eu não vou colocar detalhado, não, tá? Caixa de chocolate, 200 gramas. Na minha época, gente, que eu era mais criança, não faz tanto tempo assim, essa caixa de chocolate ela tinha 400 gramas. E a barra de chocolate tinha 200. Muitos anos depois, essa caixa de chocolate hoje tem 200 e poucas gramas, e a barra de 200 gramas hoje é vendida por 80 ou 90, 85 gramas. E aí eles inventaram uma barra família com 160. Então, as coisas estão diminuindo, os produtos. Vamos lá.
Anota aí. R de rato, M de Maria, S de sapo. Z de Zico, F de Flamengo, B de bola, O de ovo. U de uva, E de Eva e G de gato. Beleza, quem é o fabricante dessa caixa de chocolate? Vamos colocar aqui da Nestlé. E o preço hoje está 12. Vamos pôr uns R$12 aqui. Já liberado. Tá, então coloquei aqui uma caixa de chocolate. Vou colocar aqui um leite condensado da Italac. Leite condensado, 200 gramas da Italac, que é o 4, que custa R$5,90. Depois eu vou colocar presunto fatiado, o quilo. O presunto da Perdigão estará sendo vendido na promoção por R$ 39,90. O pão de forma, sei lá como é que é o pão de forma, 100 gramas, pacote com 100 gramas, da Balduco, tá por R$ 8,70. A coxa de frango, 1 quilo, da Seara, tá por R$ 18,60. A cerveja, 600 ml, Brahma. Nem sei se escreve Brahma assim. Está custando, o cerveja, vamos pôr da Ambev. A garrafa, 600 ml, vai estar R$ 3,88. O que mais? Da Nestlé, vamos colocar aqui o leite condensado de 200 gramas da Nestlé, ele é R$ 8,60. E por último, vamos pensar quem que nós vamos prestigiar aqui. Vai ser da Sadia. A Sadia vende frango a passarinho, 1 quilo, tá? Sadia, tá? R$ 21,80. Pronto. Tem alguns produtos com seus respectivos fabricantes e o preço desses produtos. Beleza. Aí, aqui está pedindo. Bom, eu preciso fazer as vendas agora. Preciso fazer as vendas com as respectivas datas para mim conseguir levantar o que foi vendido, quanto foi vendido, quanto, etc. Tá? E aqui, o que vai facilitar a gente implementar isso aqui é a gente lembrar das nossas experiências no supermercado. No supermercado, hoje, na sua grande maioria, você tem a opção de digitar o seu CPF ou não. Quando você digita o seu CPF, é porque você já tem um cadastro naquele supermercado, consequentemente, eles podem vincular aquela venda que está acontecendo com você como cliente. Quando você não informa nada, a venda simplesmente é considerada a um consumidor aleatório desconhecido, né? Aqui na nossa atividade não fala nada da identificação dos clientes. Então, a princípio, eu vou desconsiderar essa questão de digitar ou não CPF nas compras feitas, tá? Sendo assim, eu vou colocar aqui as vendas, e aí, olha só o que acontece. Deixa eu melhorar o espaço aqui. Chega esse para cá, podemos esconder isso aqui. Ok. Então, vamos lá, vou colocar as vendas. As vendas.
colocar ela mais nesse cantinho aqui. Eu vou colocar também um código da venda. Normalmente é um número de nota fiscal ou um número de um cupom fiscal. A gente até pode pôr aqui, ó. Seria esse número de nota fiscal também é único, né? De nota fiscal, ou cupom fiscal, sei lá. Nós vamos ter o dia que essa venda aconteceu. Não necessariamente a gente precisa considerar o horário, mas seria bom, né? Se for o caso, a gente considera esse dia como um date time. Assim eu consigo eu consigo registrar exatamente a hora que o cliente passou o primeiro produto no caixa. Eu já venho aqui e registro a hora que isso aconteceu. Então, eu tenho o número da nota fiscal, tenho o dia, e a princípio é só isso na venda. Aí, nós temos que entender que em cada venda que acontece, podem ter um ou vários itens, né? E além de ter um ou vários itens, às vezes você pega lá 5 caixas de chocolate. Às vezes a menina do caixa passa 5 vezes e passa uma caixa só. Ou se a menina está com muita preguiça, ela passa 5 caixas separadamente. Bom, o que a gente precisa entender é que cada venda que acontece no caixa, cada cupom daquele que é emitido para um cliente, ele tem vários itens. Então eu vou criar um outro cara aqui, ó, que eu vou chamar de... O que eu estou fazendo aqui já na prática? É aquele exercício da cardinalidade. Eu tenho produtos, eu tenho os produtos na prateleira, eu tenho as vendas que são passadas no caixa. Existe uma relação entre esses dois. Numa venda, pode conter vários produtos. E o mesmo produto, essa caixa de chocolate de 200 gramas da Nestlé, ela pode estar em várias vendas diferentes. Muitas pessoas podem comprar isso em vendas diferentes, né? Então, como a gente está entendendo que entre produtos e vendas nós temos uma cardinalidade de muitos para muitos, aí, quando a gente faz lá no Workbench, ele cria uma tabela aqui no meio, né? Que são os itens das vendas. E eu vou colocar um underline aqui, ó. Estou colocando um underline, por quê? Porque eu considero que mais uma vez, né, eu estou falando dos metadados, o nome da tabela é também metadado, e se é metadado, eu não coloco caracteres especiais, e aqui entra, no caso, entra o nome da tabela, né? Então, eu vou ter o ID, o produto, a venda, e aqui eu vou ter mais alguns itens. Então, eu vou ter que inserir mais umas colunas aqui. Bom, eu vou colocar um item aqui, e eu gostaria que vocês tentassem entender e me explicar por que eu estou colocando essa informação aqui. Ó, eu tenho o produto, eu tenho que venda que é, eu tenho a quantidade e o preço. Olha o preço de novo aparecendo sem cedilha. E eles falam assim, André, mas você está colocando o preço de novo no item da venda? Você já tem o preço lá nos produtos. Por que você está repetindo esse preço aí? Alguém faz ideia? Por que eu estou repetindo o preço aqui, ó? Os itens, a quantidade vai ser o preço maior do que se for uma unidade só. Eu não estou considerando essa questão dos supermercados que tratam preço de atacado e varejo diferenciado, tá? Mas o que você colocou aí foi muito bem lembrado. A gente não está considerando isso aí porque aqui não foi falado nada disso. Mas se você estivesse fazendo realmente um sistema com supermercado, hoje a maioria dos supermercados, né? Tudo que alguém inventa e dá certo, os outros copiam, né? Então, praticamente, os grandes supermercados hoje, se você compra uma unidade a um preço, se você compra 3, alguns a partir de 3 eles consideram atacado e dão desconto, outros é só a partir de uma dúzia, sei lá, um fardo, né? Então, alguns supermercados trabalham com essa lógica. Aqui a gente não vai pensar nisso,
porque não está descrito aqui na nossa atividade, tá? Bom, alguém tem alguma outra ideia do porquê que eu estou colocando esse preço aqui? O que poderia ser? Enquanto vocês vão pensando aí, eu vou preenchendo aqui. Ninguém faz nem ideia? Eles não estão na compra. Ainda não. O preço total da compra, ele é calculado. Ele não é armazenado. Como no projeto de banco de dados, a gente sempre se preocupa em não colocar informação repetida, a gente também não coloca informação que pode ser calculada. Porque a informação calculada, eu posso calcular quando for necessário. Então, não é uma boa estratégia, a não ser que você tenha deficiência de hardware e precise ficar guardando isso calculado para efeitos de performance do sistema, o que hoje é muito pouco comum, tá? E já foi mais, no passado isso já foi mais necessário. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Registrei aqui algumas vendas. Agora eu vou colocar, por exemplo, a venda 1. Ela tinha 3 itens. Ela tinha o produto 4, que a pessoa comprou 3 unidades. O produto 4, ele custa R$ 8,70. E o preço aqui foi vendido a R$ 6,90. Por quê, hein? Por que que aqui custou R$ 6,90, mas o preço do produto 4 é R$ 8,70? Alguém consegue me explicar isso? O que pode ter acontecido para estar desse jeito? Produto 2. Por que os preços que eu estou colocando na venda 1 estão um pouco abaixo do preço da tabela produtos? A venda 1, ela aconteceu no dia 10 de novembro do ano passado, de 2024. Na época, o preço desses produtos era esse aqui, ó. Na época, o produto 4 custava R$ 6,90. Hoje, se você for comprar no supermercado, o preço é R$ 8,70. Então, qual que é a diferença desse preço aqui com esse preço aqui? Esse preço aqui é o que você vai pagar hoje. É o preço que está lá na prateleira do supermercado. É aquele preço que você pega e passa no caixa, é o que vai ser cobrado de você. Só que esse preço que está na tabela produtos, ele sofre reajuste com o tempo. Ok? E esse preço que está aqui no itens vendas é o preço que você pagou quando você fez a compra. Entenderam a diferença agora? Por que eu preciso ter esse preço aqui? Porque se eu não tenho esse preço no itens vendas, na hora que eu for calcular quanto que foi vendido em um determinado período de tempo, eu vou ter que calcular multiplicando pelo preço atual. E esse preço atual não é o que foi pago na época que a compra aconteceu. Então, o valor vai ficar completamente fora do que realmente aconteceu. Nós tivemos uma situação parecida na atividade da semana passada, vocês se lembram? Quando a gente tratou das passagens de ônibus, a gente tinha lá um lugar onde tinha o preço da passagem hoje e um lugar onde tinha o preço da passagem que o cara pagou na época que ele viajou. Então, são situações semelhantes, correto? Beleza, então já cadastrei aqui a venda 1, vou colocar algumas vendas. Deixa eu colocar mais algumas aqui. Vamos colocar aqui ó, a venda 3. A venda 3 aconteceu, deixa eu aumentar um pouquinho essa tabela, para a gente conseguir colocar.
Consegui colocar um pouco mais de informação, para na hora que a gente for validar, a gente ter mais dados. Ok. Então, estou colocando aqui a venda 3. Como eu já expliquei em atividades anteriores, aqui a gente coloca poucos dados, só algumas amostras de dados fictícios, para a gente validar se realmente o nosso modelo está razoável. Eu vou botar aqui, ó, vou colocar aqui só aleatório, 1, 2, 3, 4, 5, pronto. Produto 1, na época custava 10, o produto 2 na época custava 4,50, o produto 3 na época era 35, o produto 4 na época era 6,50, o produto 5 na época era R$15. Pronto. Eu vou colocar aqui uma das vendas mais atuais, vou pegar uma venda aqui, a venda 7. Vamos considerar que a venda 7 tinha só um produto. Então, se a venda 7 tinha só um produto, eu vou pegar aqui a venda 7, foi vendido, sei lá, o cara chegou e comprou cerveja, levou meia dúzia, é recente, né? Então, esse item 6 aqui custa R$3,88, foi o que ele pagou. Aí vamos colocar aqui agora a venda 5. Já a venda 5 tinha o produto 87653. Pronto. A venda 5 é relativamente recente, é desse mês também, né? Eita. Pronto. Se é desse mês, eu vou considerar os mesmos preços. Produto 8 está R$ 21,80, o produto 7, R$ 8,60, o produto 6 está R$ 3,88, o produto 5 está R$ 18,60, o produto 4 está R$ 8,70, o produto 3 está... Bom, aqui eu já tenho um problema. Aqui eu tenho um problema, porque eu estou falando que esse produto aqui, ó, é o presunto fatiado, é R$ 39,90 o quilo. Então, a quantidade que o cara comprou do item 3, do produto 3, aqui a quantidade está 5, teoricamente são 5 quilos. Certo? São 5 quilos. O preço continua R$ 39,90. Ah, mas o cara comprou 200 gramas, como é que eu faço? Ah, então 0,2. 0,2 são o quê? 200 gramas, certo? Se 1 quilo é 1.000, 0,2 é 20%. Eu poderia considerar que eu estou guardando em percentual, por exemplo, tá? Beleza, tá aí o... Vamos ver se com esses dados aqui já é possível, se a gente esquecer alguma coisa. Quais produtos foram vendidos no dia ou em períodos de tempo aleatórios? Bom, para saber quais os produtos, basta você me falar qual dia que você quer. Ah, eu quero saber no mês de março de 2025. Então, eu venho aqui nas vendas, pego todas as vendas que aconteceram no mês de março de 2025, do mesmo jeito que eu escolhi março, eu poderia ter escolhido um intervalo de datas. A gente vai aprender isso aqui na prática, na disciplina de semestre que vem, Banco de Dados 2. Nós vamos aprender a fazer os comandos que buscam essas informações de acordo com os critérios que interessa para a gente. Então, aqui ele vai achar as vendas do mês de março, é a venda 4. A venda 4 não tem nenhuma, então eu vou trocar a brincadeira. Vou passar para o mês... Vou pegar as vendas que aconteceram em abril de 2025. Então, as vendas que aconteceram em abril de 25 são 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho aqui, ó, são essas vendas aqui. A pergunta é, quais produtos foram vendidos nesse período? Foram vendidos os produtos 6, 8, 7, ó. Foram vendidos os produtos 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, foram vendidos esses produtos aqui, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, está respondido. No mês de abril de 2025, que se encerra hoje, eu vendi os produtos presunto fatiado, de quem? Presunto fatiado da Perdigão, pão de forma de quem? Da Balduco, que é o fabricante 3, e assim sucessivamente. Então, eu consigo identificar esse primeiro item aqui foi contemplado, tá?
Qual o valor total das vendas em cada mês? Vou continuar aqui no mês de abril. Quanto que o supermercado vendeu no mês de abril? Aí eu nem preciso voltar aqui no produto. Eu consigo fazer isso aqui, ó. As vendas do mês de abril são as vendas 5, 6, 7, 8. Parecendo coisa de academia, né? 5, 6, 7, 8. Então, 5, 6, 7, 8. Então, foram essas aqui, ó. Essas são as vendas. Como é que eu calculo quanto que vendeu? É quantidade vezes o preço, certo? Posso até pôr aqui, ó. Igual quantidade vezes o preço. Ó, calculei aqui, ele já está até me sugerindo, eu vou aceitar. Olha lá. Calculei, ó. Quantidade vezes o preço. Achei esses valores. E aí, com esses valores, se eu somar, o supermercado vendeu R$ 197,50. Posso pôr aqui, ó. Soma. Então, o supermercado vendeu, nesse período selecionado, R$ 197,50. Isso aqui não fica armazenado no banco de dados. Por quê? Isso será calculado pelo algoritmo, ou dá até para calcular pelo próprio software de banco de dados, dá para fazer esse processamento em tempo de execução, quando solicitado via relatório, consulta via aplicativo, ou coisa do tipo. Eu não preciso armazenar isso. Se a nossa principal preocupação ao projetar um banco de dados é gastar o menor espaço em disco possível, as informações que eu posso calcular quando eu preciso, obviamente eu não vou armazenar. Isso significa dizer, então, que o valor das vendas em cada mês, pode ser em cada mês, em cada dia. Eu posso querer saber, por exemplo, quanto que vendeu ontem de manhã. Aí, esse dia aqui, ó, eu teria que transformar ele num date time, que registra, além da data, também a hora, e a partir daí eu consigo saber até, por exemplo, aliás, eu tenho praticamente certeza que nos supermercados, esse dia aqui, ó, que registra, ele certamente deve registrar a hora. Alguém desconfia por que registra-se a hora que aconteceu a venda? Quando você pensa em se tornar um profissional de TI, principalmente nessa área de programação, projeto de sistema, desenvolvimento, projeto de banco de dados, desenvolvimento de software, você começa a ter que tentar conhecer de tudo. Porque, olha só, você vai desenvolver um sistema para um supermercado, você tem que conhecer tudo sobre o supermercado, como ele funciona. Como é que seu sistema vai ajudar esse supermercado a ser mais eficiente? E não se engane, toda e qualquer empresa, quando for colocar um software para controlar os seus processos, ela está pensando em uma única coisa: dinheiro. Qualquer empresa, se descobrir uma forma de ganhar mais dinheiro, ela quer essa solução. Nenhuma empresa vai fazer coisas que não tenha como objetivo ganhar mais dinheiro. Esse é o princípio básico de qualquer empresa. Então, o cara vai olhar para o seu sistema e falar assim, se eu botar esse software para controlar o meu supermercado, eu vou ter mais controle sobre os meus processos, eu vou ter mais informação sobre o que acontece no meu supermercado, e eu posso ter mais eficiência, mais lucro, mais faturamento. Por que, então, o simples fato de, ao passar o primeiro produto no caixa, quando abrir o seu cupom fiscal no supermercado, se o sistema registrar não só o dia que você está fazendo a compra, registrar a hora também, no que isso pode ser útil no seu supermercado que está aí dentro da sua cabeça? Ninguém tem um supermercado aí dentro da cabeça? Você é dono do supermercado. O que a hora que a venda aconteceu pode ajudar você a tornar o seu supermercado mais eficiente? Gente, é a coisa mais trivial que tem no supermercado e todos vocês já se depararam com essa situação. Você chega com o carrinho na fila do caixa. Aí você é o 25º na fila do caixa. Aí você olha, o supermercado tem 35 caixas, mas só tem 3 funcionários trabalhando.
Você não reclama? Você não fica com vontade de xingar o gerente, o dono do supermercado? E por que o dono do supermercado, então, não põe 30 caixas lá para te atender? Porque funcionário custa dinheiro. Custa dinheiro. Então, ele põe 20 caixas, 30 caixas, por quê? Porque se o supermercado começar a ter uma demanda muito grande, ele já está com o espaço pronto. E o que acontece? O dono do supermercado sabe quais são os dias e horários onde tem as maiores filas. Então, em vez de controlar, porque na realidade o que acontece? Um supermercado abre que horas? 7, 8 da manhã, 9 da manhã, e fecha o quê? 9, 10 da noite? O funcionário não chega para trabalhar às 7 da manhã, trabalha até às 10 da noite, certo? Isso significa que você tem que ter o quê? Você tem que ter dezenas de funcionários para trabalhar no caixa. E aí, cada um vai trabalhar o quê? 6, 8 horas? Então, beleza. Um começa às 7, vai até 1 da tarde, ou às 2 da tarde, outro começa às 2 da tarde, vai até às 10 da noite, sei lá. Você vai ter que montar uma escala de trabalho para esses funcionários que vão atender o caixa do seu supermercado, certo? Tá. Na hora que você vai montar essa escala de trabalho, o que é mais relevante para você? Saber os horários que tem mais gente comprando para você colocar mais caixa para o seu cliente ficar satisfeito. Porque se o seu cliente não ficar satisfeito, ele vai embora para outro supermercado e você perde dinheiro. Como eu falei para vocês, é tudo que manda é dinheiro. Tudo, tudo, tudo. Por que o Orkut acabou? Que era ruim? Não, porque não dava dinheiro. Então, lembre-se sempre disso, tá? Então, o fato de eu colocar não só o dia, mas também a hora daquele cupom, isso vai me auxiliar até montar a escala de trabalho dos meus funcionários. Ah, eu descobri que das 5 da tarde às 7 da noite é o horário de maior movimento do supermercado. Eu tenho que botar 15 caixas funcionando, 20 caixas funcionando. Para quê? Para o meu cliente ficar satisfeito e não perder tempo na fila. Porque ele pode trocar o meu supermercado por outro que atende ele mais rápido. Bom, então, ó, essa questão da hora no dia da venda tem esse impacto, tá vendo? Tem esse impacto. Você consegue, se você tem, por exemplo, não só a data, mas você tem o horário também, você vai descobrir que tem produto que é mais vendido em determinado horário do dia. Ah, por que vende muito presunto e mussarela às 7h30, 8 horas da manhã? Ah, será que tem alguém comprando para fazer o café da manhã? Compra pão, compra presunto, mussarela para o café da manhã? E aí, quantas pessoas você vai pôr lá no departamento que fica fatiando presunto e mussarela para os funcionários, para os clientes? Tá vendo como esses pequenos detalhes podem gerar informações importantes para você fazer uma boa gestão da sua empresa? Então, sempre quando você vai fazer um projeto desse tipo, quando você vai projetar um banco de dados, depois construir os algoritmos para esse sistema, você vai ter que entrar para dentro do supermercado ou da empresa que vai rodar o seu sistema e você vai ter que conhecer mais daquele negócio do que o próprio dono, mais do que o gerente, mais do que os próprios funcionários. Por quê? Porque você tem que pensar em todas essas possibilidades e prever todas essas possibilidades no projeto do banco de dados e depois botar isso nas regras do algoritmo que você vai construir para que ele possa subsidiar o gerente ou o dono com as informações necessárias para fazer boa gestão. Ficou claro? Alguma dúvida? Bom, vamos voltar aqui então. O valor total das vendas em cada mês. Aqui, o cada mês, gente, é só um exemplo. Mas é o que eu disse, pode ser na semana passada, ontem, no ano passado, qualquer intervalo de data que você quiser, a gente já tem aqui, ó, a gente levanta por aqui pela data das vendas e busca as informações e consegue atender. O último item é quais os fabricantes de produtos preferidos em cada época do ano. Esse cada época do ano nada mais é do que também um período de data. Ah, o que acontece todo 25 de dezembro? O que eu vendo todo dia 25 de dezembro? O que eu faço? Eu venho aqui, pego todas as datas de 25 de dezembro, independente do ano, vejo essas vendas, pego essas vendas, identifico quais são os produtos, e de acordo com os produtos, eu vou lá e acho o fabricante. Então, quais fabricantes e produtos preferidos em cada época do ano? Também consigo levantar essa informação com essa proposta de projeto de banco de dados que a gente tem aqui. Então,
A princípio, isso que nós estamos propondo aqui atende a todos os requisitos que estão especificados nessa atividade. Tá? Tudo que foi pedido aqui, a gente já contempla com isso aqui. Como eu disse, como essa atividade ela gerou um banco de dados só com 4 tabelas, hoje, na atividade de hoje, eu vou mostrar para vocês não só como fazer o diagrama desse projeto, mas eu já vou mostrar para vocês como criar esse banco de dados. Aproveitar que essa atividade é pequena, a garganta ainda não começou a doer. Então, vamos lá, vamos fazer o projeto usando o Workbench e eu vou explicar um comando de banco de dados hoje e depois eu vou mostrar o processamento desses comandos. Depois eu vou disponibilizar para vocês uma conta para vocês conseguirem fazer a atividade da aula hoje completa, tá? Aliás, a atividade da aula de hoje não. Eu vou passar uma outra tarefa extra depois, que é vocês pegarem todos os nossos projetos que a gente já fez, de todas as outras 8 atividades, o projeto que eu fiz aqui na hora da correção, vocês vão pegar ele e criar na conta de vocês que eu vou criar no Data Center. Mas vai ser simples, porque a partir do momento que você tem o diagrama aqui do Workbench, você vai conseguir fazer isso facilmente, seguindo as orientações que eu vou mostrar aqui, tá? Então, ó, vou criar aqui um diagrama para o projeto de hoje. Vou clicar aqui no botão para criar uma nova tabela. Então, duplo clique aqui, o nome da tabela é Fabricantes. Vou deixar aqui um ID e um nome. Pronto. Depois, eu vou ter os produtos. Vou criar uma tabela de produtos. A tabela de produtos, na realidade, ela tem o ID, ela tem o nome e ela tem o preço. O preço, eu vou colocar decimal. Eu acho que eu já falei desse decimal para vocês. Vou colocar, sei lá, decimal 9,2. O preço vai ter até 9 dígitos, sendo que desses 9 dígitos, 2 estão após a vírgula. Lembrando também que o preço será de preenchimento obrigatório. Eu não posso ter um produto sem preço no meu supermercado. Bom, tá aí o produto. Aí, entre produto e fabricantes, eu tenho um relacionamento. Um fabricante faz vários produtos, mas um produto é feito por um único fabricante. Então, eu vou pegar o relacionamento de um para muitos e clicar muitos produtos para um fabricante. Nessa forma de design que eu estou usando aqui, ó, ele até coloca na ligação o número 1 para fabricante e o símbolo de infinito para produtos. Relembrando que eu já mostrei para vocês que essa forma de notação você pode escolher aqui, ó. Tá vendo? Ó? Modelo, anotação, ó. Opa. Modelo, notação. Tem vários tipos, tá vendo? Modelo, notação. Tem a clássica. Modelo, notação. Nossa, gente, eu fiz bobagem. Não era isso que eu queria mostrar, não. Vou voltar a anotação aqui para o default, né, que é o padrão. Mas o que eu queria mostrar para vocês é a anotação do relacionamento. Eu estou usando essa aqui, ó. Mas tem essa do ML. Olha lá. É 1 e 1 vezes asterisco, né? Aí tem aqui a outra, que é essa outra aqui, P, tem essa outra anotação, então pé de galinha aqui, ó. Eu gosto, aí é gosto, cada um usa o que preferir. O importante é que você saiba interpretar que aqui eu tenho um fabricante
para muitos produtos, mas cada produto é só de um fabricante. Aí na tabela produtos, ele gerou automaticamente o fabricante CD, que eu vou trocar o nome, porque eu não gosto desse nome, que ele gera automático, eu vou pôr só fabricante T. E o fabricante ficou com preenchimento obrigatório também. Eu não quero ter nenhum produto no meu supermercado que eu não saiba quem fez, quem fabricou esse produto. Depois de colocar os produtos, eu vou criar a tabela de vendas. E na tabela de vendas, eu vou ter a nota fiscal. Em vez de ID, eu vou pôr NF. O próximo é o dia. E esse dia aqui, eu já vou pôr um date time aqui, dentro daquilo que a gente pensou. Pronto. Então, eu tenho o número da nota e o dia, que é um date time. Se eu estivesse trabalhando com o CPF do cliente, eu teria uma tabela de clientes, e lá dentro dessa tabela de clientes eu teria o CPF, e eu teria uma ligação entre as vendas e os clientes, tá? Não colocamos isso porque não tinha nenhuma especificação disso na nossa atividade. E aí, ó, essa tabela itens vendas é aquilo que a gente discutiu lá. É a relação das vendas com os produtos. Um produto pode aparecer em quantas vendas? Caixa de chocolate de 200 gramas da Nestlé. Ixi, pode ter 10 clientes que comprou em horários diferentes no mesmo dia, né? Então, um produto pode estar em muitas vendas, agora em cada venda pode ter um ou muitos produtos. Então, a relação de produtos e vendas é muitos para muitos. Então, nós temos esse relacionamento aqui, ó. Muitos para muitos. Então, eu clico aqui, aí tanto faz, né? Clico no produto, depois nas vendas. Ele gera essa outra tabela, eu vou mudar o nome. O nome que eu quero é itens vendas. E aí eu vou mudar os nomes também, que eu não gosto desses nomes. Eu quero o produto, eu quero a venda. Produto e venda. Além disso, nós temos a quantidade. A quantidade, eu vou colocar... Deixa eu pensar aqui. Quantidade. Ah, vou botar um small int aqui, não vou ficar procurando lá não, tá? Ah, tem que pôr o ID aqui também, né? O ID, vou pôr um int aqui, esse int vai ser chave, e eu tenho o hábito de que a chave seja o primeiro, então eu vou mover ele para cima aqui, ó, botão direito, move para cima. Então já tem ID, produto, venda, quantidade, e agora o preço, né? Então o preço aqui também eu vou usar decimal 9,2. Esse preço também é obrigatório, não pode passar nada do caixa ser vendido sem que se seja registrado o preço, né? Então tá aqui, ó. Esse é o diagrama atividade 9. Beleza. Tá aí atividade 9. Bom, agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente cria esse banco de dados em um servidor, um data center, tá? Tem jeito de parar esse negocinho aí no fundo, hein? Tá incomodando, por favor. Bom, eu vou entrar numa conta aqui e depois eu vou mostrar para vocês. Depois eu passo para vocês a URL com o usuário e senha de cada um de vocês. Cada um vai ter um acesso específico, tá? Cada um vai ter uma conta individual para repetir todas essas atividades, tá? E aí depois eu vou pedir o monitor da disciplina, ele vai passar em cada máquina, vocês vão mostrar dentro da conta de vocês essas atividades que vocês vão desenvolver. Beleza, então eu vou entrar na minha aqui, ó, e vou compartilhar com vocês aqui agora. Deixa eu entrar aqui, eu vou entrar na minha... Eu tenho um usuário, que se chama usuário prof. Então deixa eu entrar aqui e depois, pronto. Ó.
Essa é a cara do painel de controle de uma conta que eu tenho num data center. Aqui, ó. Web Control Panel, painel de controle web. E eu estou aqui, ó, Olá Prof. Então, o meu usuário é o usuário Prof. No caso de vocês, eu vou pegar a matrícula de vocês para criar um usuário. Tá? Então, o meu usuário aqui é Prof. No caso de vocês, depois eu vou mandar para cada um um usuário e uma senha específica para vocês fazerem acesso. Então, para vocês terem acesso a essa mesma tela que eu estou aqui, eu vou passar individualmente no WhatsApp de cada um uma URL, um endereço de internet para você entrar, um usuário que foi criado para você com a sua senha. Certo? Vocês vão cair exatamente nessa tela aqui depois que vocês fizerem esse acesso. E aí, a partir daí, é só acompanhar e repetir os procedimentos que eu vou fazer aqui. Bom, o que é esse painel de controle, né? Esse painel de controle, eu tenho porque eu contratei um serviço num data center. E esse data center me disponibiliza algumas ferramentas e alguns recursos na internet. Então, entre os serviços que eu tenho contratado nesse data center, eu tenho serviço de banco de dados, eu tenho serviços de site, eu consigo colocar um site no ar usando esse painel de controle, eu tenho serviços de e-mail, eu tenho... Acha, tem um monte de coisa aqui, gente. Tem muita coisa, tá? O que interessa pra gente, a princípio, é que eu tenho um serviço de banco de dados que está aqui, ó. Aqui, ó, banco de dados SQL. Então, se eu clicar nesse cara aqui, ó, ele vai abrir uma página onde eu posso criar um banco de dados, tá? Bom, eu vou ter que criar um banco de dados novo aqui para vocês, porque... Oi? Essa conta é só de funcionar? Não. Essa conta aqui, essa conta no data center eu que tenho e eu vou dar um acesso para vocês nela. Vou criar um usuário individual para cada um. Você vai... Enquanto você vai ficar com... Enquanto eu preciso que você tenha essa conta até o terceiro período. Porque você vai usar ela na disciplina de banco de dados 1 agora, depois no segundo semestre você usa ela no banco de dados 2, e no terceiro período você usa nas disciplinas de linguagem de programação 2. Então, enquanto você for aluno do curso, estiver aqui comigo, essa conta vai estar liberada. Depois, por questão de espaço, eu excluir, tá? Mas se precisar, eu mostro onde cria, se vocês quiserem criar para vocês. Só que tem um custo. É muito barato, mas tem custo, né? Então, como é que eu crio um banco de dados? Aqui embaixo já está falando, ó, criar um novo banco de dados. Bom, como eu contratei uma conta no data center, o que é contratar uma conta no data center? O data center, eu acho que eu mostrei isso para vocês nas nossas primeiras aulas, é uma empresa que tem um monte de computador e ela te vende espaço nos computadores dela. O que você vai fazer nesses espaços fica a seu critério de acordo com o que você vai botar funcionando lá. Você tem basicamente dois tipos de coisas que você pode contratar. Tem mais, né? Mas basicamente eu posso entrar no data center e contratar um computador inteiro só para mim. Custa caro. Ou eu posso contratar, eu preciso de 20 GB. Então você vai pegar 20 GB lá do data center, mas você vai estar dentro de uma máquina com mais 1000 pessoas. Então, você imagina dentro de uma mesma máquina, quando eu falo máquina, gente, lembra daquelas máquinas que eu mostrei para vocês que é uma máquina de um data center. Um servidor de um data center pode custar 80, 100, 200 mil reais. Nessas maquininhas que a gente tem aqui não. Então, às vezes, esse meu usuário prof, ele é um dos 5 mil usuários que tem dentro de um computador no data center. Então, tudo que eu fizer dentro da minha conta, normalmente, vai ter o meu usuário como prefixo. Então, eu vou criar um banco de dados aqui, ó, que eu vou chamar de BD1, que seria da disciplina de banco de dados 1. Então, o nome real desse banco de dados
dentro desse servidor vai ser prof underline BD1. Aqui, ó, o nome do banco de dados. Eu tenho um prof aqui antes, tá vendo? Então, eu vou clicar no botão criar aqui, ó. Banco de dados criado. Então, olha o que ele fez. Qual que é o nome do banco de dados? Prof BD1. Ele já criou automaticamente para mim um nome de usuário para acesso ao banco de dados. Esse nome de usuário, para a gente aqui, a princípio, ele não é relevante. Ele só vai ser relevante nas disciplinas de programação. Aqui na disciplina de banco de dados, basta eu acessar o painel de controle, eu já vou ter acesso ao meu banco de dados automaticamente. E eu vou mostrar como. Essa senha aqui também, a princípio, ela só é relevante quando a gente for trabalhar com as disciplinas de programação. A princípio, não é relevante, tá? O mais importante aqui para mim saber é que o banco de dados Prof BD1 foi criado. Ok, por quê? Porque quando eu pegar e entrar, vou voltar lá no painel de controle. Toda vez que eu entrar no meu painel de controle, aqui, ó, no gerenciamento da conta, e clicar em banco de dados SQL, ele vai abrir e vai me mostrar a lista dos bancos de dados que eu já tenho. Então, o Prof BD1 que eu acabei de criar está disponível aqui, ó. E aí, se eu clicar nessa ferramenta aqui, ó, PHP MyAdmin, ele já vai abrir numa outra aba, uma outra ferramenta, que é uma ferramenta para trabalhar com os bancos de dados que eu tenho nesse data center. E aí, aparece aqui, ó, do lado esquerdo, os bancos de dados que eu tenho. O Prof BD1, que eu acabei de criar, e esse outro aqui que eu uso em outra disciplina. Então, se eu clicar nesse Prof BD1 aqui, ó, ele mostra que esse Prof BD1, ele está completamente vazio. Não tem nenhuma tabela encontrada no banco de dados. E aí eu vou fazer diferente. Eu estou lembrando aqui que a gente tem diversas atividades, eu vou excluir esse Prof BD1 e vou criar um banco de dados para cada atividade que a gente fez. Certo? Como hoje a gente está fazendo atividade 9, eu vou pegar esse Prof BD1 e vou excluir ele aqui, ó. Excluir. Tem certeza? Sim. Pronto. Apaguei. Vou criar um novo banco de dados que eu vou chamar de BD1 AT9. Banco de dados 1, atividade 9. Travou? Espera aí, então. Eu vou... Deve ter sido deu uma zica retada aí. Espera aí. Que isso, meu amigo? Nunca atrapalha, não. Deixa eu parar a apresentação e fazer a apresentação de novo. Vamos ver se volta. Voltou a imagem? Voltou a tela normal. Ah, voltou normal? Então, espera aí. Parar a apresentação de novo. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Então... Apareceu aí? Não, tem tela ali que não apareceu ainda não, né? Eu vou fechar eu vou ter que fechar essa sessão do Meet e abrir de novo. Não, apareceu agora, né? Funcionou. É, a internet está lenta, então. Porque a internet está meio devagar. Deixa eu ver qual que é o Wi-Fi que eu estou aqui. Eu estou no nosso CTIT 5G. Vamos ver, se ficar muito lento... Ó, estou mexendo aqui. Vou selecionar... Espera que eu vou trocar meu Wi-Fi. Ah, demorou. Está demorando um pouco, mas está indo. É, está mais lento, né? Vamos ver, se ficar muito lento, eu vou... Tá uma diferença aí de uns 3 segundos. Se começar a ficar muito lento, eu saio do nosso 5G aqui e entro no Wi-Fi da universidade. Meu notebook está pedindo atualização, também não vai acontecer agora não. Bom, então vamos lá, recapitulando. Vou criar um banco de dados
Ó, então, qual que é o nome que eu dei para esse banco de dados? BD1, que é a nossa disciplina, e AT9, que é a atividade 9. O nome completo do banco vai ser prof, underline, BD1, AT9, certo? Criar, nós já vimos que ele fala que foi criado com sucesso, isso aqui, a princípio, não nos interessa. Então, vou clicar no PHP-MyAdmin agora, e quando eu chegar aqui no PHP-MyAdmin, eu já vou ter o nosso banco de dados aqui, ó. Prof BD1 AT09, AT9, né? Que não tem nenhuma tabela criada nesse banco de dados, certo? Bom, legal. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu preciso criar neste banco de dados tudo que eu projetei aqui nesse software. Parênteses. O software Workbench, no qual eu criei o diagrama, ele gera automaticamente para mim os comandos que eu preciso para criar esse banco de dados. Cada tabela, cada relacionamento pode ser criado através de um comando. Mas, apesar do software fazer isso para a gente automaticamente, é importante que você aprenda esses comandos. Então, agora com vocês, eu vou fazer esse comando digitando esses comandos, para que você aprenda esses comandos. Porque depois vai ter uma série de exercícios que vocês precisam fazer, e para fazer esses exercícios você precisa saber fazer esse comando. Para explicar esses dois comandos, o comando que cria a tabela e o comando que cria o relacionamento, eu vou usar um endereço que eu tenho aqui no meu site, que é o mesmo endereço onde estão as atividades, só que sem o BD1 e o número da atividade. Nesse site aqui, ó, que eu fiz na época que eu ainda tinha cabelo, tem muitos anos isso, e eu estava de terno aqui, eu estava chique. Mas aí tem um meme aqui. Eu acho que era uma previsão. Quando eu pus isso aqui alguns aninhos atrás, já tinha essa outra foto aqui. Bom, tem esse link aqui, ó, BDSQL. Clicou aqui, tem essa página que vai ter umas orientações para a gente aprender esse negócio melhor. Que é aqui, ó, criação de tabelas e relacionamentos. Nesse link, eu mostro um exemplo. Olha aqui um diagrama, ó. Aqui eu chamo de modelo físico. Que eu tenho uma tabela de estados, uma tabela de cidades e uma tabela de clientes. O software que eu usei para fazer esse diagrama aqui na época, ele fazia com seta. E na seta, ele colocava quem é igual a quem. Por exemplo, da tabela estados com a tabela cidades, ele fala que sigla é igual a estado. O que significa esse sigla igual a estado? Que a coluna sigla da tabela estados corresponde à coluna estado da tabela cidades. Se você for ver, é exatamente o que aparece aqui, ó. Se você avaliar aqui no Workbench, eu tenho, de um lado, na tabela fabricantes, o ID, do outro lado, na tabela produtos, a coluna fabricante. Então, toda vez que você tem essa relação, essa conexão entre duas tabelas, de um lado tem uma coluna, de outro tem outra coluna. Certo? A seta, a ponta da seta significa o número 1 aqui, ó, do Workbench. Nessa representação do Workbench que nós estamos usando agora, de 1 de um lado e infinito do outro, a tradução desse aqui, ó, seria de onde sai a seta é infinito e onde chega a seta seria 1. Tanto é que se você for ver, um estado, muitas cidades. Uma cidade, só um estado. Então, se você quiser fazer essa correlação, a seta seria de infinito para o número 1, né? Aqui. Aí, com base nesse exemplo que está disponível aqui, ó, eu tenho os comandos. Qual é o comando para mim criar uma tabela? Por exemplo, a tabela de estados. Então, ó, tabela de estados. Eu vou copiar esse comando, exatamente como está aqui no site. Não, vou explicar para vocês, ó. Para criar a tabela de estados, é create table, o nome da tabela.
Faz um favor para mim, encosta a porta, por favor. Minha voz está acabando, esse barulho que está vindo de fora está atrapalhando. Obrigado. Então, retomando. Obrigado, tá? Esse comando create table, gente, ele é a coisa mais trivial que existe. Ele é só a representação da tabela no diagrama, o que você especificou da tabela no diagrama, escrito através de um comando. Então, é create table, o nome da tabela. No caso aqui, é a tabela status. Abre parênteses, aí entre parênteses eu vou relacionar quais as colunas eu tenho nessa tabela. Então, eu tenho a coluna sigla, que eu defini que vai ser char de 2, e ela é de preenchimento obrigatório, ou seja, ela é not null. Eu vou ter a coluna nome, que é varchar de 30, que também é not null. Repare que está separado por vírgula. Depois que eu relacionei todas as colunas, eu vou relacionar qual dessas colunas será a chave primária. Então, eu coloco primary key, e aqui a coluna, que no caso vai ser a sigla. E depois eu fecho o parênteses que eu abri aqui em cima, e o ponto e vírgula é opcional aqui, tá? Bom, no caso, como nós estamos trabalhando com o software lá no data center, como é que eu sei qual que é o software de banco de dados que eu tenho? Deixa eu ver aqui, quer ver? Eu vou abrir esse cara aqui de novo. Não, aqui no servidor, ó. Cliquei aqui no servidor aqui em cima. Cliquei aqui, ó. Servidor DAPMA, não sei o que, 33086. Então, esse servidor que o data center me disponibiliza, ele é um tipo de servidor MariaDB. Servidor 10.6.19 MariaDB Server. Esse MariaDB, um dia eu conto a história para vocês com calma, mas ele é exatamente o mesmo MySQL, tá? Bom, então, para esses casos de MariaDB e MySQL, eu acrescento no final do comando essa instrução aqui, ó, engine inodb. Então, eu vou criar para vocês, para que vocês possam ver. Bom, primeira coisa, onde é que eu vou digitar esses comandos para mim conseguir criar essas tabelas? Eu tenho uma aba aqui, ó, que se chama SQL, que é uma aba que abre um espaço onde eu possa colocar comandos e enviar para serem processados pelo software de banco de dados. Bom, eu quero criar a tabela de fabricantes. Então, deixa eu tentar organizar isso aqui para me enxergar tudo ao mesmo tempo. Vamos ver. Vou dividir essa tela aqui para... Eu acho que vai ficar mais legal. A gente vai conseguir ver as duas coisas. Esse cara aqui pode ir bem lá para baixo. E esse cara aqui pode ocupar mais espaço aqui. Beleza? Consigo ver o diagrama do banco de dados. E estou aqui no data center. Então, eu vou criar a tabela de fabricantes. Create, table. Aqui, no caso, esses comandos que ele está sugerindo, eu posso até deixar maiúsculo, tá? Create table, fabricantes. Bom, os metadados, o que são os metadados, gente? É o nome da tabela, o nome das colunas. Eu tenho o hábito de colocar tudo minúsculo, tá? Por quê? Porque se você criar um banco de dados que diferencia letras maiúsculas e minúsculas, você pode ter problemas, porque aí lá nos algoritmos você vai ter que lembrar o que é maiúsculo e o que é minúsculo. Então, para evitar esse estresse desnecessário, o que eu faço? Eu crio os metadados minúsculos, crio um banco de dados que não é sensitivo. Isso significa que maiúsculo e minúsculo tanto faz para os metadados, ok? E fica mais fácil minha vida. Então, eu vou criar a tabela de fabricantes, abre parênteses. Tanto faz digitar na mesma linha ou na linha de baixo. A tabela de fabricantes tem uma coluna que se chama ID, que ela é do tipo int, ela é not null, e ela tem um auto-incremento, vírgula. A próxima coluna é a coluna nome, que é varchar de 45, que também é not null, de preenchimento obrigatório. Depois de especificar as colunas da tabela, o próximo passo
é definir o que é a chave primária dessa tabela fabricantes. Primary key, a chave primária será a coluna ID, fecha parênteses. Quando eu terminar de fechar parênteses, eu vou fechar parênteses que eu abri lá na primeira linha e vou colocar, como eu disse para vocês, o engine igual INNODP. Ponto e vírgula aqui é opcional, porque eu estou processando só um comando. Tá vendo o tanto que é simples o comando de criação de tabelas? Eu vou criar a tabela fabricantes e aqui eu começo a especificar quais as colunas eu tenho nessa tabela. Simples assim. Com o seu tipo, se é int, se é char, varchar, date, datetime. Obrigatório, não obrigatório. E esse autoincremento aqui, se o ID for numérico, né, a gente sempre vai usar ele para facilitar. Ok. Então, como é que eu faço para processar esse comando? Aqui embaixo na tela, ó, tem o botão executar. Então, eu clico nesse botão executar. Deu um erro. Que bom que deu um erro. Que aí vocês vão aprender quando acontece um erro. Aqui a mensagem. Nenhum banco de dados foi selecionado. Ou seja, eu mandei criar essa tabela, mas não falei em qual banco de dados eu quero que cria. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse meu comando para mim não perder ele. Então, vou dar um Ctrl X nele aqui. Vou clicar no banco de dados BD1AT9. Agora sim, ó, ele está selecionado aqui, tá vendo? Aqui, ó, banco de dados, apareceu aqui em cima, porque não estava. Lembra quando eu cliquei no servidor aqui, ó? Quando eu cliquei no servidor, eu vi as informações do servidor, mas quando eu cliquei no SQL, não tinha nenhum banco de dados selecionado aqui em cima. Então, eu vou clicar no banco de dados que eu quero. Agora sim, ó. Eu estou no banco de dados BD1AT9. Então, agora eu vou na aba SQL e vou colar o meu comando e vou lá agora mandar executar esse comando. Processou com sucesso. Que beleza. Então, tanto é que agora, quando eu clico aqui no banco de dados AT9, olha a tabela de fabricantes aqui criada, ó. Olha as colunas dela aí, ó. Ok? Como eu disse para vocês, esse software aqui, ó, ele gera esse comando. Eu vou ensinar isso mais para frente, tá? Mas vocês precisam aprender esses comandos. Por isso que eu estou digitando comando por comando para fazer isso. Vamos lá. Vou fazer agora a tabela de produtos. Create table produtos, abre parênteses, id int not no auto incremento, vírgula, nome varchar d45 not no preco decimal 9,2 também not no. Aí eu tenho o fabricante. Depois eu vou explicar esse fabricante. Fabricante int not no. Terminou? Então agora o primary key. Qual que é a chave primária dessa tabela? Coluna ID. Fecha parênteses. Engine igual INNODP. Pronto. Eu estou criando a tabela de produtos. Ok? Vou lá embaixo, mando executar. Pronto. Agora, se eu for aqui no banco de dados, ó, eu tenho as tabelas de produtos e fabricantes. Ó, as duas tabelas estão aqui e eu consigo visualizar elas aqui também, ó, do lado esquerdo. Produtos e fabricantes. Mas, entre as tabelas de produtos e fabricantes, eu tenho essa relação aqui, ó. Então, eu vou mostrar como que eu especifico agora essa ligação entre a tabela fabricantes e produtos, através das suas colunas ID e fabricante. Isso também está explicado aqui, ó. Aqui ele mostra como cria as três tabelas, e aqui ele mostra como é que cria os relacionamentos. Então, ele está pegando aqui o primeiro comando,
entre as tabelas cidades e estados. Ó, a seta está saindo da onde? Da tabela cidades. Então, lá do nosso workbench é da onde está o infinito, tá? Ele faz alterar a tabela cidades, adicionando uma chave estrangeira com esse nome, onde a coluna estado da tabela cidades. Eu vou deixar aqui do lado para vocês acompanharem o raciocínio. Espera aí. Vou pegar esse cara aqui. Vou colocar aqui do lado, porque tem que dar um jeito de você conseguir ver as duas coisas. Ó, eu vou explicando aqui. E você vai olhando aqui do lado. Ó. Você vai olhando aqui, tá? Ó, o que a gente está fazendo é essa ligação entre as tabelas cidades e estados. O que esse comando está falando? Ah, não, gente, vamos esperar esse sim, não dá conta não. Praticamente todos os vídeos das minhas aulas no YouTube tocam o sino no meio. Que sempre coincide de dar 3 da tarde. A água está acabando e a garganta também. Bora lá. Então, ó, alterar a tabela, aqui nesse caso, de onde sai a seta. No nosso caso, onde está o logotipo do infinito, tá? Para esse caso aqui. Então, alterar a tabela cidades, essa aqui, adicionando uma chave estrangeira, com esse nome, esse aqui é um nome que você inventa, não pode ter, esse nome não pode se repetir, ele também faz parte dos metadados, onde a coluna estado da tabela cidades, ó, a coluna estado da tabela cidades. Tá vendo lá? Estado da tabela cidades. Ela faz referência à coluna sigla da tabela estados. Ok? Então, essa ligação aqui, ó, ela se traduz nesse comando. E se você pegar esse comando aqui, ó, você só tem que trocar um... Se você botar a setinha aqui, ó, fica fácil demais. Por quê? Vamos fazer, por exemplo, essa setinha aqui, ó. Alter table, produtos, adicionar a chave estrangeira com o nome tal, onde a coluna fabricante da tabela produtos faz referência à tabela fabricantes, coluna ID. O resto não muda nada. E esse aqui, ó, na alteração, restrição e na exclusão, restrição. Isso aqui eu só vou explicar ou no finalzinho dessa disciplina, ou no início da disciplina do semestre que vem, ou então eu vou mandar uma palestra que eu dei para vocês que está no YouTube, que fala sobre esse assunto também. Então isso aqui fica lá para frente. A gente vai voltar nisso aqui mais para frente, tá? Então eu expliquei esse comando para vocês e agora eu vou fazer o nosso que está lá no banco de dados. Oh, fechei errado. Era para fechar isso aqui, fechei nossa planilha. Mas não vai fazer falta, não. Vamos lá. Travou de novo? Deixa eu trocar meu Wi-Fi aqui, deixa eu ver se resolve. Wi-Fi, vamos ver se vai resolver, porque... Pode levar. Estou saindo do 5G do nosso para... do nosso 5G para o Wi-Fi da universidade. Vamos ver se está melhor. Vamos ver se vai agora.
Mas não é possível. Não chegou, né? Não chegou a imagem da minha tela, né? Deixa eu parar a apresentação, deixa eu dar alguns segundinhos aí para ver se o... Alguns segundos para ver se o Meet ressuscita. E aí, nada? É, não chegou a imagem da minha tela ainda, né? Eu só precisava mostrar esse último comando aqui, já dá para deixar a atividade para vocês. Bom, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou mostrar, eu vou deixar na gravação aqui só esse último comando e vou encerrar. Depois eu explico ali no 4, tá? O comando. Porque o comando também é bastante simples, não é difícil, não. Mas aqui na gravação ele vai pegar, não é possível, porque está aparecendo a imagem para mim. Oh, aleluia, hein? Chegou, né? Tá indo em câmera lenta, pelo jeito. Tá chegando para um, para outro. Deixa eu ver. É, mas está muito lento. Muito lento. Bom, eu vou fazer esse comando aqui e depois dá para deixar, eu deixo na gravação, depois eu mostro ali no quadro, tá? Bom, então eu vou fazer esse relacionamento. No meu caso, é o relacionamento de fabricante para produtos, tá? Então vai ser, ó, alter table. Qual tabela que eu vou alterar? A tabela de onde está o infinito, que é a tabela produtos. Nessa tabela produtos, deixa eu pegar o comando aqui, ó. Tá. A tabela produtos, tem parênteses? Não, tem parênteses não, então coloquei o produtos errado. Eu vou mandar adicionar uma chave estrangeira. Qual o nome? O nome eu invento, tá? Depois eu coloco isso no quadro aqui e repito para vocês. Voltou aí? Ah, que beleza. Tá. O nome da chave estrangeira vai ser, vou para prod, underline, ref, prod, fábrica. Pronto. Aí, da tabela produtos, é a coluna fabricante. Então, ó, na tabela produtos, a coluna fabricante, que faz referência com, vamos ver aqui, que faz referência à tabela fabricantes, coluna ID. E aí o resto, como eu disse para vocês, a gente não vai mudar. On update on, eu tenho toque, tem que ficar tudo bonitinho. Delete. Pronto. Esse é o comando. Olha lá no diagrama aqui embaixo, ó. Na tabela produtos, tem a coluna fabricante, que faz referência à tabela fabricantes, coluna ID. Então, olha só que interessante. A única coisa que muda nesse comando é o que está em preto nesse comando aí, ó. O que está em vermelho, rosa, sei lá que já por isso está aparecendo aí para vocês. O que está nessa outra cor não muda nunca. Então, a única coisa que você vai fazer, na hora de você fazer cada ligação dessa no projeto,
vai ter um comando desse. Repito, cada ligação entre as tabelas no Workbench vai ter um comando desse aqui. E aí isso aqui não pode repetir, que é o nome que eu estou dando para essa, vamos chamar essa ligação, né? E o resto aqui, ó, coluna fabricante da tabela produtos com ID de fabricantes. É o que está lá, ó. É o que o Workbench mostra quando a gente coloca a seta aqui, tá vendo? Executou esse comando, se deu tudo certo, ele mostra essa mensagem e missão cumprida. Aqui eu mostrei para vocês como criar a tabela fabricante e a tabela produtos. Tá? Mas eu vou disponibilizar uma próxima atividade que vocês vão criar, pegar todas as correções das atividades que eu fiz até agora e vão criar o banco de dados na conta de vocês. Então, aqui eu estou mostrando hoje a atividade 9. Daqui a alguns dias, vocês vão mostrar para o monitor todos os bancos BD1, AT1, BD1, AT2, BT1, AT3, até o 9, que é o de hoje, tá? E quando clicar lá dentro, vai aparecer todas as tabelas e vocês vão criar esses relacionamentos também. Como é que você faz para criar as tabelas? Quando você for criar um banco de dados, crie todas as tabelas primeiro. Faça todos os create table. Depois que você terminar, você volta e faz os comandos alter table, que vai gerar essas ligações. Outra coisa importante, guarde esses comandos de cada banco de dados num bloco de notas. Guarde isso em algum lugar. Por quê? Porque se eu perder esse banco de dados aqui, eu consigo recriar ele automaticamente com esses comandos que eu guardei. Certo? Alguma dúvida? Fácil demais. Tem a diferença de fácil e trabalhoso. Fácil é quando você aprendeu. Trabalhoso é que vai te tomar um tempo. Agora, o duro é quando você não aprendeu. Que aí, nem sendo trabalhoso, não vai sair. Mas aí você tem o vídeo para recorrer, a playlist lá da disciplina no YouTube, para você relembrar e tirar a dúvida na hora que for fazer. E o monitor também, você já tem o WhatsApp do monitor? Esse monitor está muito folgado, você tem que dar mais trabalho para ele, hein? Chama ele no Zap, tira a dúvida para ele. Quem que é o monitor? Você está no grupo, não tá? Então, não, grita no grupo lá, ô, cadê o monitor de banco de dados? Ô, ajuda aqui nesses exercícios, meu, deu erro, manda print para ele com os erros. Se você rodar o comando e você sabe que vai dar certo, dá uma mexidinha no comando só para dar um erro, para mandar um print para ele, depois você roda o comando certo, para ver se ele está atento. Fechou? Beleza. E depois eu vou disponibilizar a próxima atividade, tá? Que talvez vá aparecer como sendo uma atividade extra, só para não perder a sequência lá das atividades.